Vamos orar? Fique de pé. Vamos agradecer a Jesus mais uma vez e pedir que o seu Santo Espírito nos ilumine para que a gente possa entender a palavra que será pregada nesta manhã. Você está pronto para receber o que Jesus tem para te trazer? Amém? Amém. Aqui na igreja, eu faço questão de ter mensagens expositivas. Eu sempre vou trazer para você alguma coisa acerca da igreja, porque uma das marcas de uma igreja saudável é a pregação expositiva. A pregação expositiva é quando você trabalha um texto bíblico. Você pega ele e você lê o versículo 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5, depois o 6, de uma certa passagem bíblica, e você trabalha em cima desse texto. Esse tipo de pregação é o tipo de pregação que dá mais trabalho de fazer. Por quê? Porque você precisa entender e compreender todo o contexto bíblico. Quando você fica viajando na Bíblia, você começa em Gênesis e termina lá em Apocalipse, e faz uma pregação temática. Essa é uma pregação muito simples e fácil de fazer. Por quê? Porque ao invés de eu mergulhar no texto bíblico que Deus está me orientando, eu me utilizo dos textos para reforçar uma teoria ou uma filosofia que eu quero passar para você. Então é diferente. Se eu tenho um texto bíblico e eu trabalho em cima dele, eu não tenho como ficar correndo daquilo que o Senhor quer me ensinar e ensinar a você. Amém, gente? Então é muito importante que você leve isso para a vida, seja aqui na igreja ou se Jesus te levar para algum outro lugar, qualquer dia desses, para uma outra igreja. Procure uma igreja onde a pregação seja expositiva, porque isso vai ajudar e auxiliar no teu aprendizado. E você vai ter a certeza também de que o pastor daquela igreja não é preguiçoso, mas é um pastor que realmente está trabalhando para te ensinar algo valioso para a sua vida. Amém? Pregação temática acontece na igreja? Acontece, mas não deve ser a regra, deve ser a exceção da exceção. Então vai acontecer aqui na igreja, nós temos algumas pregações temáticas? Sim, mas vai ser raridade, porque o que nós precisamos? A gente precisa, por exemplo, de começar o livro de Hebreus e terminar o livro de Hebreus, para você ter um entendimento mais completo acerca do livro, como nós estamos fazendo em Gênesis. Se eu continuar na mesma batida de estudo bíblico devocional do Gênesis, a gente não termina esse ano. Para você ter uma ideia do quanto a pregação expositiva ela é rica em detalhes, né? E exige muito, tanto da parte de quem está pregando, quanto da parte de quem está recebendo, porque você vai precisar ficar conectado. E justamente numa fase de mundo que a gente vive, onde ter a sua atenção por mais de 15 minutos é um baita de um desafio, sem show pirotécnico, sem nem mesmo uma iluminação adequada para você acompanhar pelo PowerPoint aqui, não tem como, tem que ser o Espírito Santo mesmo. Às vezes, né, a gente está muito acostumado a filmes de Hollywood, mas a palavra de Deus é diferente, e a iluminação do Espírito Santo traz para você o que você precisa para um real e completo entendimento da palavra. Amém? Então permaneça, persista. Se você não estiver entendendo alguma coisa, busque o conhecimento de uma fonte confiável, peça para Deus te ajudar todas as vezes que você abrir a Bíblia, para que você possa entender. Procure bons livros, leia, releia os textos bíblicos, né? Se alimente daquilo que realmente é agradável aos olhos do Senhor. Eu não tenho nada contra, no seu entretenimento, você assistir um filme. Eu gosto também, nós assistimos em casa, mas escolha bem o que você tem assistido, escolha bem quem você está seguindo na internet, escolha bem o tempo que você passa nas redes sociais, né? Decida mesmo fazer diferente. Nós estamos aí nos preparando para algo, né, que é maior do que nós, e precisamos estar preparados para o fim dos tempos. Só é possível se a gente se dedicar um pouco mais à palavra. Amém? Jesus, muito obrigado por esta manhã, por nos trazer aqui, e que a Tua palavra agora possa vir de encontro com a nossa necessidade. Falaremos de fé, meu Pai, a galeria dos heróis da fé, o que essa passagem bíblica de Hebreus capítulo 11 tem a nos ensinar, e eu peço que somente o Senhor e o Teu Santo Espírito tenham acesso livre no nosso meio. Tudo que é contrário, Pai, à Tua palavra, que se levanta contra o entendimento do Senhor, repreendemos em nome de Jesus.
mas te convidamos, Espírito Santo, a ministrar profundamente em nossas vidas, Pai. Te convidamos a estar conosco aqui até o fim e pedimos também a Tua bênção sobre as nossas crianças, Senhor, que elas possam aprender e serem ministradas também através da Sua palavra. Oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Hebreus capítulo 11, vamos falar de uma fé que não retrocede. Aí na sua Bíblia, se você pegar o capítulo 10, versículo 39, diz assim, nós porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então o autor da epístola introduz o mais longo capítulo da carta, falando sobre a fé que não retrocede, né? Fé, fala-se muito de fé, carrega-se fé no peito, tatua-se fé no corpo, na pele, mas será que as pessoas estão entendendo o real significado do que é ter fé? Será que você sabe o que significa fé? Será que você tem entendido isso na prática do seu dia a dia? Será que você tem entendido os testes que Deus tem te dado para que você consiga ser trabalhado na fé ou não? Será que você está compreendendo o que a palavra diz acerca de fé? Por quê? Porque essa questão sobre fé é uma das coisas mais importantes dentro do cristianismo. Como somos salvos? Pelas obras? Não. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então não existe nada do que você faça, do que você tenha feito, do que você venha a fazer de bom, que você mereça salvação. A salvação é um dom divino, Deus quis te salvar. Não existe nada de muito bom em você que fez ele simplesmente acordar um dia e falar, o Edivaldo então merece a salvação, porque ele tem ajudado muito a sociedade com o atributo, com a profissão dele. Não existe essa possibilidade. A salvação é um dom divino, Deus quis salvar, Deus quis enviar o seu Filho, é totalmente pela graça, só que a graça mediante a fé. Então nós precisamos aplicar fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus, nas ordenanças de Deus que Ele tem para mim e para você, senão nada faz sentido. Nós vivemos em um mundo onde agora, mais do que nunca, de forma bem exagerada, estão tentando mudar os textos bíblicos. Por que estão tentando mudar? Porque a palavra de Deus é suficiente. Só que para que ela seja suficiente é necessário fé. É necessário ser trabalhado na fé. E todos os dias nós somos trabalhados na fé. É que muita gente não percebe. Muita gente não percebe. Vamos tirar de um contexto aqui, por exemplo, a nossa questão de Brasil, um funcionário público, o funcionarismo público. Se a pessoa for um funcionário público e sempre fizer tudo certinho, ela vai ter emprego para toda a vida, certo? Certo, tranquilo. Tem muita gente que se torna um funcionário público, acha que tem uma certa tranquilidade porque tem um emprego para toda a vida e vive uma vida medíocre no que diz respeito à fé em Cristo Jesus. Só que se esquece que tanto ele que tem toda essa graça de estar no funcionarismo público, quanto aquele que está empreendendo, começou algo do zero, quanto aquele outro que está dentro de uma firma multinacional, que ganha um recurso financeiro até que muito agradável, todos eles vivem pela fé. Não existe ninguém neste salão aqui hoje que não esteja vivendo pela fé. Todos nós estamos. Independentemente de qualquer situação que você esteja vivendo, financeiramente falando, socialmente falando, todos nós estamos vivendo pela fé, porque meu irmão, o que garante para você, sendo um funcionário público, que amanhã a nossa moeda está valendo menos do que a moeda venezuelana? Não adianta nada você ser funcionário público. Do que vai adiantar se o dinheiro não valer nada? Do que vai adiantar você ser um baita de um empreendedor se amanhã você não tiver quem colocar dentro do seu empreendimento, para desfrutar daquilo que você desenvolveu? Não adianta nada. Não adianta nada. Todos nós vivemos pela fé. Todos nós, sem exceção. É que não enxergamos assim. E porque não enxergamos assim, muitas vezes essas questões, elas ficam muito superficiais. Não entendemos, não compreendemos e não aplicamos o conceito bíblico do cristianismo, que é um dos conceitos mais importantes em nossa vida. O que garante que amanhã ou depois você não seja cometido por uma doença terminal ao sair daqui? Na semana passada eu estava com um casal no culto da noite aqui. Eles estão começando a frequentar a igreja e nós estávamos comendo um pastel, conversando um pouquinho, trocando uma ideia ali, conversando com o casal, e eles me abriram uma situação que eles estão vivendo na família agora. Seu filho, de apenas 24 anos de idade,
esta semana passaria por um processo de exames, porque havia sido constatado um tumor no seu intestino. Só não sabia se era maligno ou benigno, 24 anos de idade. E aí eles estavam apreensivos, nós oramos juntos ali no final, foi para a semana. E aí na quinta-feira mandei mensagem para eles, ainda não tinha feito exame, na sexta-feira o menino fez o exame, chegou a notícia. Qual notícia? Maligno, 24 anos de idade. Menino bom, trabalhador, um bom filho, né? Mas está passando por essa situação agora. É fé ou não é fé? Vai ser exigido mais do que nunca dele, de toda a família, um nível de fé. A situação que nós estamos vivendo como país exige isso. O cristianismo exige isso constantemente, meus irmãos. Não dá para correr, nós precisamos enfrentar. É por isso que o versículo 39 do capítulo 10, ele diz: nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos. Ou seja, quem retrocede no quesito fé, no quesito evangelho de Cristo, quando você retrocede, você é destruído. Nós não somos desses que são destruídos, nós permanecemos, somos dos que creem e são salvos. E aí ele entra no capítulo 11, então, falando dos exemplos de fé. Ele vai resgatando vários exemplos do Antigo Testamento e fazendo uma leitura. Eu vou falar de alguns deles apenas, porque é muita coisa para a gente falar, né, apenas em uma hora de mensagem. Eu vou continuar alguns exemplos de fé no culto da noite, para dar continuidade e tentar fechar o capítulo, mas é um capítulo que brincando aí a gente poderia conversar sobre ele algumas horas, mas eu quero trazer para você a nível mesmo de entendimento, para que você seja trabalhado na fé. Então, o que é fé? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé. Esse é o conceito bíblico sobre fé. O autor de Hebreus está ensinando a mim e a você o que significa fé. Tem gente que bota fé na fé, bota fé no marido, bota fé na esposa, bota fé na conta bancária, bota fé em alguma outra coisa que lhe traz uma pseudo-segurança. Mas a fé é justamente o que o autor nos diz aqui no versículo 1, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aí, ele vem trazendo para nós vários exemplos de homens e mulheres que tiveram fé. E o que nós aprendemos com a palavra de Deus? Nós podemos pegar esses exemplos bíblicos e trazer uma aplicação muito prática para a nossa vida. Meu irmão, você está sendo testado neste exato momento. Sua fé está sendo testada. Essa semana não será diferente. Essa semana você vai ser testado novamente. Valério falou para você aqui, nós somos um casal, uma família pastoral que vive pela fé. Mas qual que é a diferença minha do Maurício e da Fernanda? Nenhuma. Também vive. O Fábio também vive pela fé. Não tem para onde correr. Quanto mais cedo você entender esse conceito, mais dependência você terá de Deus. Se você não entender o conceito da fé em todas as áreas da sua vida, mais a tentação da independência vai te alcançar. Mas lembre-se que todos na Bíblia que tentaram ser independentes tiveram amargos fechamentos e fins de vida. Não dá. Nós somos chamados por Deus para vivermos pela fé. E pela fé nós devemos fazer e viver a nossa vida aqui. Amém? Eu olho para vocês aqui e eu conheço algumas histórias, né? Me lembro da história da Rafa, que está na luta e vencendo um dia de cada vez, né, Rafa? O câncer. Vive pela fé. Eu olho aqui para a história do Jonatas, da Sil, vivem pela fé. Os filhos estão aí, né, Lavínia? E o Davi tem dado sinais de que tem melhorado muito em relação ao autismo, que no início de tudo é uma luta muito grande. O Júlio e a Marisa, começando agora na caminhada com Cristo, vivendo e experimentando muito da fé. Não é fácil. Para eles tem sido um grande desafio, um enorme desafio. E eles estão tentando adequar tudo na vida, porque no passo que eles estão dando para andar ao lado de Cristo, o diabo não está contente com isso. E está vindo babando, tentando de todas as maneiras disseminar o seu mal e as suas mentiras para que eles desistam. Você entende, meu irmão? Todos nós temos uma história aqui.
Se nós pararmos para conversar sobre esse tema, a gente vai ficar aqui falando e falando e falando do quanto estamos sendo atacados, mas do quanto também é gracioso e maravilhoso permanecer em Cristo Jesus. Não tem outro caminho para nós. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Tentam mudar os textos bíblicos, colocam aí agendas políticas, partidárias, com a intenção de disseminar o mal dentro da nossa casa. Estão tentando doutrinar os nossos filhos o tempo inteiro, destruir as nossas vidas, dizendo que é algo bom tomar uma vacina, mas que no final está sendo comprovado que não era tão bom assim. O diabo vem para matar, roubar e destruir, e o que nós temos? Temos que viver pela fé, temos que ter uma fé que não retrocede, que não dá o passo para trás, que não desiste diante de tudo que o mundo tem feito contra nós. Precisamos permanecer. E como permanecemos? Então vamos lá, texto bíblico, Hebreus capítulo 11. Como nós não retrocedemos? Então tenham uma exata compreensão do significado fé. Leia comigo aí, dos versículos de 1 a 3, que dizem assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê foi feito do que é visível. Então o que é fé? A fé se apoia na palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, é provável que você esteja vivendo uma fé mundana, uma fé humana, não uma fé divina. Se você tem aquela incrível dificuldade, tem muita gente que tem, né? Eu não consigo ler. Não, por que você não consegue ler? Por que você não consegue meditar? Eu não estou falando de quantidade, estou falando de qualidade. Você não consegue abrir a Bíblia e ler alguns versículos e meditar neles? O que está acontecendo? Não é somente uma questão de não conseguir ler, é uma questão de batalha espiritual do qual você está escolhendo o seu lado. Se você não mergulha na palavra, você vai mergulhar em algum outro tipo de literatura. Você vai mergulhar em algum outro tipo de fé, que não é a fé em Cristo Jesus. Você vai ter um problema. É necessário que você leia, é necessário que você se posicione. Que bom seria se os cristãos de hoje lessem a Bíblia, porque nós evitaríamos esse monte de baboseira que está sendo pregado por aí, e vivido por aí, por igrejas evangélicas, porque aceitam de tudo. Para você ter uma ideia, meu irmão, eu tenho dificuldade quando eu estou cantando, de chamar Deus de você. Dificuldade. Hoje eu estava aqui cantando e a letra sugere que você cante de você, mas estava escrito Senhor. Eu fiquei feliz. Falei, nossa, está escrito Senhor, então eu vou cantar Senhor, porque é Senhor que a gente tem que cantar. Fiquei feliz, porque até nisso a gente tem que ter esse zelo com a palavra. Temos que cantar da maneira correta, cantar mensagens bíblicas, ler a palavra, meditar na palavra. Então a fé que realmente não retrocede, é a fé que se apoia na palavra de Deus. A fé não lida com a dúvida, mas se apoia numa certeza inabalável. A fé não é o pensamento positivo e nem crendice. Não é você ficar olhando na frente do espelho, vai dar certo, 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 vai dar certo. Vira um mantra. Não é isso, isso não é fé. Isso não é fé. Eu vou falar 30 mil vezes que vai dar e vai dar. E às vezes não dá, irmão, porque isso não é fé. Não é pensamento positivo e nem crendice. A fé tem Deus como seu objeto e a palavra de Deus como seu fundamento. Porque Deus falou, nós cremos, amém? Deus falou, nós cremos, amém? Deus falou, nós cremos, amém? Porque Deus prometeu, nós confiamos, amém? Deus prometeu, vai se cumprir, nós confiamos, ponto final. Qual que é o grande lance dos ateus e agnósticos e toda essa cambada de sem noção que vem contra a palavra de Deus? Qual que é a desses caras? Eles pegam mal conosco, porque nós temos a Bíblia, entendeu? Nosso livro de regra, fé e prática é a Bíblia. Então quando eles vêm com toda a sua teoria embasada nos seus próprios fundamentos falidos, a gente vem com o quê? Com a Bíblia. Então não tem debate que acabe bom para o outro lado. Todo debate que envolve a palavra de Deus sempre vai acabar bem para quem tem fé em sua palavra, ponto final. E a cada dia que passa, a ciência comprova que a Bíblia é a palavra de Deus.
O que creem, por exemplo, algumas pessoas em relação a como o mundo foi criado? Creem que de uma explosão, de um caos, tudo foi organizado. Isso é uma baita de uma mentira. O planeta Terra tem milhões de anos, a ciência já comprovou que não é bem assim. Na realidade tem milhares de anos, não milhões. Por que não nasce do caos? Porque o caos não gera ordem. Nunca será assim, nós sabemos disso. Imagine que você tem um casamento todo destruído, a criação de seus filhos seja uma algazarra. Você acha que vai dar certo alguma coisa ali dentro? A casa vai estar limpa, a louça vai estar lavada, o cachorro vai estar penteado? O escambau que vai. É sempre um contexto, entendeu? De caos não se gera ordem, não existe essa possibilidade, porque Deus é um Deus de ordem. Ele criou e tudo se fez, Ele deu a palavra e tudo se fez. Amém, irmãos? É nisso que eu acredito. Se o planeta Terra não estivesse posicionado onde ele está, estivesse um pouquinho mais perto do Sol, todo mundo já estava de cinzas, não ia nem queimar, já ia virar cinza direto. Se ele estivesse um pouquinho mais distante, todo mundo ia virar picolé. Ele está onde está, a Lua está onde está, o Sol está onde está, os planetas ali em volta estão onde estão, tudo é perfeitamente ordenado. Sabe o que é? Você tem que imaginar Deus ainda dando as ordens dia após dia para o mundo. Ele colocou ali, Ele vai regendo, Ele vai fazendo, Ele vai identificando, Ele vai melhorando, Ele vai fazendo a coisa acontecer. Esse é Deus. Ele ordena, as coisas acontecem. Então é isso, a fé se apoia na palavra, porque a palavra de Deus não pode falhar. A fé ri das impossibilidades e descansa imperturbável nos braços das promessas de Deus. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa para nós. As promessas vão se cumprir. Todo aquele que entender o Evangelho de Cristo Jesus, se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus de todo o seu coração, em arrependimento, reconhecendo que Ele é Senhor e Salvador de sua vida, e viver em novidade de vida, dando frutos da sua conversão, dando os frutos que a sua vida de convertido deve dar, então, você um dia viverá no céu, para todo o sempre. Não é explodindo um bando de infiéis, que você será recebido por 40 virgens lá no paraíso, como pregou Maomé durante toda a sua vida destrutiva. É diferente, é sobre piedade, é sobre amor, mas também é sobre ordem, sobre convicção. A palavra de Deus é perfeita. A fé alcança a aprovação de Deus. Diz o versículo 2, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Então a fé alcança a aprovação de Deus, e a fé também reconhece o poder de Deus. Versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi formado e que pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê foi feito do que é visível. O caos não produz o cosmo, nem a desordem dá luz à ordem. Uma explosão jamais poderia colocar em ordem esse vasto universo com leis tão precisas como existem nesse universo. A única coisa que é perceptível e que realmente dá para acreditar é que o universo foi criado. O ateu não acredita dessa forma. Hoje eu posso dizer para você, e a ciência comprova, é necessário mais fé para ser um ateu do que para ser alguém que acredita em Deus. A ciência está sendo comprovada a cada dia. A palavra de Deus sempre teve razão. O segundo princípio, para você entenda, que a fé verdadeira obedece. Então a primeira, a fé tem uma exata compreensão do significado da fé. E segundo, entenda que a fé verdadeira obedece. Então existe fé falsa? Existe. Existe um tipo de fé que é falsa. O escritor aqui de Hebreus começa a partir do versículo 4, dos 4 ao 7, a sua galeria dos heróis da fé com a primeira família da terra, indo até o dramático tempo do dilúvio, que nós estamos vendo agora no estudo bíblico devocional do Gênesis, né? E vamos continuar falando sobre o dilúvio amanhã, 6 da manhã. Então vamos falar aqui sobre os pioneiros, daqueles que andaram com Deus, em especial sobre Abel, Enoque e Noé. Então qual foi o significado de Abel? Como você sabe da história, lá em Gênesis, quando a gente vai para lá, e nos primeiros capítulos de Gênesis, Adão e Eva pecaram, saíram do jardim, tiveram filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, você lembra bem dessa história, né? Depois Abel, né, que já estava morto, quem veio depois dele, quando Adão e Eva tiveram relações de novo, foi Sete. Então da descendência de Sete é que nós vamos encontrar a história de Enoque, e que vamos encontrar a história de Noé.
mas antes dele tinha Abel, do qual também é descrito na galeria dos heróis da fé. Ele começa lá, falando daqueles caras que começaram tudo com a intenção de trabalhar a questão da fé com os seus ouvintes. Lembrando que, em Hebreus, a carta está sendo dirigida à igreja, e esta igreja passava por severa perseguição. Então o autor de Hebreus está dizendo: ei, acordem, todos os seus antigos, os antepassados que vocês amam, veneram e respeitam tanto, viveram pela fé. Deixa eu trazer para vocês alguns exemplos, porque eu acho que vocês se esqueceram. Neste exato momento, quando vocês estão sendo perseguidos, severamente perseguidos, é necessário que vocês tenham a fé de Abel. Aí ele começa a escrever sobre Abel. Então vamos à leitura dos versículos de 4 a 7, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ele ainda fala. Abel ofereceu um sacrifício ao Senhor, mas antes de Deus aceitar o seu sacrifício, Deus aceitou a sua vida. Abel andava com Deus, obedecia a Deus. Agora, se você pegar o texto bíblico de Gênesis, você vai ver que Caim é o justo oposto. Deus, ele não recebe a oferta de Caim, mas antes de não receber a oferta de Caim, ele não recebe o próprio Caim. Por quê? Porque Caim andava distante de Deus, não queria saber de Deus. Ele criou o seu próprio Deus, ele criou o seu próprio culto, ele criou a sua própria maneira de adorar a Deus. Então ele queria ter a sua própria vida independente de Deus, sozinho, precisava. Essa foi a vida de Caim, um erro da sua vida. Teve a oportunidade de se arrepender, teve a oportunidade de fazer diferente, mas não quis. Agora Abel é lembrado já no Novo Testamento, já quando Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, a igreja já estava formada. Aqui o autor de Hebreus está dizendo: olha, Abel e a sua oferta ainda falam no dia de hoje, estão vivos. Por quê? Por meio da fé. O que ele fez foi totalmente pela fé, então ele merece um destaque especial. Você percebe? Na história da sua família, se você for alguém que viver pela fé, você será lembrado pelos seus, pelos próximos, se lembrarão de você. Mas se você viver como todo mundo vive aí fora, você vai ser só mais um nome no meio da sua descendência. Abel foi o sacrifício da fé. Abel ofereceu um sacrifício de sangue e recebeu o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Abel ofereceu o sacrifício certo, sob a orientação prescrita certa, com a vida certa e a motivação certa. A fé verdadeira obedece. A fé verdadeira obedece. A fé verdadeira não vive segundo os seus próprios princípios, seus dogmas, seus achismos, suas filosofias. A fé verdadeira obedece. Obedece o quê? A palavra de Deus. A vida de Caim e Abel, dos dois, é um exemplo clássico. Caim oferece algo. Vamos dizer então que Caim estava na mesma igreja que Abel, correto? Eles estavam aí sentados, um do ladinho do outro, correto? Os dois estavam cantando as mesmas canções, ouvindo a mesma mensagem, tomando algumas decisões na cabeça. As decisões que Abel toma são decisões que o fariam crescer em maturidade e espiritualmente. Por quê? Porque decide obedecer a palavra. As decisões de Caim eram totalmente contrárias à palavra de Deus. A mesma família, a mesma criação, caminhos diferentes. É sempre uma questão de escolha. Qual caminho você tem pegado? O caminho da fé verdadeira, da obediência à palavra, ou aquela fé que você considera mais a sua palavra do que a palavra de Deus? Princípios bíblicos não são negociáveis, meu irmão, e a gente está vendo isso mais forte do que nunca. O mundo não está disposto a abrir mão dos seus valores. E por que nós temos que abrir mão dos nossos? O mundo quer ser mundo, cara. O mundo está dizendo para você que droga faz bem, não faz mal. E aí? Aí chega dentro da igreja, tem um crente ou outro que se diz crente, né? Então, a gente precisa rever, né, essas questões.
O mundo está dizendo para nós que o aborto, está tudo bem abortar. Porque afinal de contas vai deixar essa criança vir para o mundo para sofrer? Olha o que será dela, melhor que morra lá logo, no ventre. E legalizam, em alguns lugares legalizado. Chega na igreja, nós encontramos uns falsos crentes. Se você está dizendo que o aborto é legal, você é um falso crente, tá bom? Ou você muda a tua cabeça, ou você muda de lugar. Porque aqui não é lugar para você. O único que pode tirar a vida é aquele que dá a vida. Você não. É assim que eu creio e eu não vou mudar por causa de você, e nem a Bíblia. Aliás, em alguns lugares vão mudar a Bíblia por causa de você, mas não neste lugar. Então, meu irmão, o que acontece? Tem muitas questões na palavra aqui que não dá para negociar. É princípio, é valor. E nós precisamos. Abel foi o sacrifício da fé. Ele deu bom testemunho até hoje. A oferta que ele deu ao Senhor fala. Por quê? Porque ele decidiu adorar a Deus da maneira como Deus aceitava ser adorado. Não é interessante isso? Por isso Deus aceitou Abel e sua oferta posteriormente. Deus rejeitou Caim e sua oferta. Antes de você ter algo para oferecer para Deus, Deus precisa aceitar você por completo. Senão sua oferta não é válida. Entendeu o recado? Esse foi Abel. No início de tudo, não tinha Bíblia escrita para o Abel, que você tem na sua mão aí hoje, nem de longe. Ele teve que buscar, ele teve que aprender, e ele teve que pela fé comprovar. Outro, nesse contexto de 4-7, é Enoque. Versículos 5 e 6 falam sobre ele aqui pela fé. Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Então a Bíblia diz que Enoque andou com Deus durante 300 anos, e já não foi mais visto no nosso meio. 300 anos andando com Deus, eu acho que é um tempo um tanto quanto razoável, né? 300 anos. As únicas menções na Bíblia de pessoas que andaram com Deus pós-queda é Enoque e Noé. A Bíblia também diz que Noé andou com Deus. Se utiliza do mesmo verbo que se utilizou aqui para descrever a vida de Enoque. Então Enoque foi o andar pela fé. Ele andou com Deus. No meio do que, gente? Olha como a Bíblia é perfeita em tudo que diz. Nós estamos falando de um contexto de fé, mas o contexto de fé de Abel, mesmo no início da humanidade, não era fácil. Seu próprio irmão o matou. Nós vamos correr um pouquinho, algumas gerações, chegamos até a vida de Enoque. A vida de Enoque era fácil, né, pastor? Andou com Deus 300 anos, a vida de Enoque era péssima no entorno. Por quê? Porque a humanidade tinha se corrompido. Os descendentes de Caim se multiplicaram, e se multiplicou na terra também a destruição, o ódio, a contenda, o assassinato. Nós temos a menção na Bíblia de que a bigamia, o casamento com 2, 3, várias mulheres, acontece no Antigo Testamento. Através de quem? Dos descendentes de Caim. Nenhuma família deu certo a partir dali. Então a vida de Enoque não era fácil, pelo contrário, era péssima. Porque se você anda com Deus, o mundo não te reconhece. Se você anda com Deus, o mundo te escorraça, te destrói, acaba contigo. Por isso que é necessário fé, para dizer não para o que está errado, para o pecado. Por isso que é necessário fé para você dizer não, quando você estiver lá trabalhando e o teu patrão te pedir algo que não seja ético, que não seja moral e que não seja lícito fazer. É necessário fé. Você pode ir na onda de todo mundo ou não. Enoque disse não, vou andar com Deus. Se eu ando com Deus, eu ando contra o mundo. Não dá para juntar as duas coisas. Então pela fé, Enoque andou com Deus. Em terceiro lugar, Noé. É o trabalho da fé. O trabalho de 120 anos da sua vida, que culminou no dilúvio. 120 mais 7 dias. Foram 120 anos de trabalho. 120 anos pregando a mesma mensagem.
Imagina que eu chegasse aqui e nós vivêssemos 200 anos. Vamos supor, chegasse aqui todo domingo, de manhã e à noite, e a minha mensagem fosse o juízo de Deus durante 120 anos. Essa foi a vida de Noé, o pregador de uma mensagem: juízo de Deus. Arrependam-se, senão tudo que vocês conhecem aqui vai acabar, vocês vão morrer. 120 anos construindo a arca. Então ele prega a mensagem verbalmente, ele prega a mensagem através do seu trabalho, do seu ofício. E os únicos que se convertem, sua família. Quem entra na arca? Os descendentes de Sete. Noé, casamento, único casamento. Entra Noé, Sem, Cã, Jafé e suas respectivas esposas. 8 pessoas. E os animais todos? Bíblia, está aqui. Agora, Noé foi o trabalho da fé. É por isso que o trabalho também da fé, a fé verdadeira, obedece. Noé obedeceu. A Bíblia diz que ele executou o serviço nos mínimos detalhes, sem deixar nenhum detalhe de fora. Ele foi fiel, obedeceu fielmente aos detalhes que Deus havia dado a ele. É necessário fé. No mundo antigo não tinha chuva. Chuva, gente. Caía-se o orvalho na época de Noé. Onde Noé construiu a arca não tinha um oceano perto. O mais próximo ficava a quase 2.000 quilômetros. Já imaginou toda essa situação? E ele já vem de uma descendência que para o mundo era tudo doido de pedra. É a descendência de Enoque. Se não me falha a memória, Enoque foi o avô de Noé. Enoque gerou Lameque, Lameque gerou Noé, se não me falha a memória. Então assim, o mundo olhava para aquilo lá e falava: ih, nasceu mais um doidão aí, cara, mais um B.O., mais um maluco de pedra. Aquele lá andou com Deus, veio pai, andou com Deus, veio outro, andou. O que é isso? Tudo doido, nem vamos dar atenção, tudo maluco, tudo do hospício esses caras aí, é o mundo. Então ele herda sim a graça maravilhosa de andar com Deus, mas ele herda também os desafios. Só que para Noé foi ainda mais difícil, porque o mundo estava chegando no fim, estava mais corrompido. Qualquer semelhança com os nossos dias é mera coincidência, mas é um fato. Noé é o trabalho da fé. Noé demonstrou uma fé robusta, pois numa época em que a chuva ainda não havia caído sobre a terra, ele investiu 120 anos para construir um imenso barco para salvar sua família e os animais que Deus havia colocado lá. Terceiro, ainda falando sobre uma fé que não retrocede, aceite a renúncia como prova de sua fé. Dos versículos 8 a 12 desse mesmo texto diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viviam em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como as areias da praia do mar. Renúncia. Aceite a renúncia como prova da sua fé. Uma fé que não retrocede é uma fé que aceita a renúncia como prova de sua fé. Só que essa palavra renúncia, ela não está em questão, ela não é muito boa para os nossos dias. Que tipo de renúncia você tem que viver hoje? Se todo mundo se veste querendo mostrar o seu corpo, a Bíblia vai dizer para você que você tem que ter bom senso na escolha da tua roupa. Estou falando para a igreja aqui, ok? Paulo vai falar sobre isso. Então não adianta você querer se vestir como todo mundo lá. Você tem que se vestir como se você estivesse se apresentando para o próprio Deus. Vai totalmente contra o que pregam lá. Então você tem que renunciar. Você tem que renunciar. Se você é um cristão e tem muito, mas muito,
muita grana. O que Jesus vai pedir para você? Vamos compartilhar? Eu estou te dando muito e quero trabalhar isso no teu coração para que você compartilhe com quem necessita. Você vai ter que renunciar, vai ser um grande desafio para você. O que você vai fazer com isso tudo? Que é Ele quem dá, e é Ele quem permite também que você não tenha nada. E aí? Aonde está depositada a sua fé? A renúncia, gente, acontece todos os dias. Você se levanta da cama, você tem que renunciar a um monte de coisa. Se está todo mundo indo assistir um filme que nada vai agregar para você e para sua família, por que você vai? Você tem assinaturas de canais de streaming que para os seus filhos ensina que a homossexualidade é legal. Aí você tem, está tudo bem. Eu escolho o que ele vai assistir. Ótimo, continue escolhendo, mas lembre-se que você também financia o que o seu vizinho está passando para os filhos. Você está financiando. Você gasta 70, 80, 90 reais com isso, por mês. Ah, pastor, mas você é muito louco, cara. Você é sem noção. Como que a gente vai viver aqui? Você vai viver renunciando, irmão. Você vai arranjar o que fazer com o teu filho, ao invés de enfiar ele na tela de uma televisão e de um celular o tempo todo. Ou se você tiver que fazer isso, que você faça isso com habilidade e destreza para ensinar o alfabeto. Vai ensinar ele a ler. Vai ensinar ele a escrever. Os aplicativos que existem nessas coisinhas aqui são ótimos para isso também. Ensina ele. Pega um livro bom, vai ler junto. Escolha bem. Cuidado. A gente às vezes vive nesse mundo e a gente quer meter o pau em todo mundo, mas está financiando pedofilia, está financiando o homossexualismo. A gente fala, não, esse movimento que está levando as crianças para a parada gay. Mas você assina. De onde você acha que sai o dinheiro? Da cartola? Eles imprimem, eles têm uma gráfica especial só para eles? Não, é você que financiou. E para você está tudo bem. Por quê? Porque ninguém toca nesse assunto, é um assunto proibido. Mas eu tenho que falar. Pare com isso. Não é porque todo mundo faz que você tem que fazer também. Eu estou tentando fazer você ressignificar a sua fé. E esse nível de renúncia, ele pode parecer muito cruel para você agora. Mas é só uma questão de costume. Se você aprender, através da palavra, a colocar em ordem algumas questões na sua família, o início vai ser muito difícil. Mas depois vai entrar no jeito. Vai entrar no esquema. Você vai dar conta. Então aceite a renúncia como prova de sua fé. Lembra do que sua mãe dizia? Ah, mãe, mas está todo mundo fazendo, mas você não é todo mundo. Não era assim? Continua sendo assim. Se você está falando para Deus, ah, mas todo mundo faz, Deus está falando para você, mas você não é todo mundo, né? Você tem a vida eterna, né? Você tem que dar o exemplo, você tem que dar o testemunho. Você não precisa disso. Isso daí é bobeira. O que você precisa, você já tem. Eu. Aceite a renúncia como prova de sua fé. Em primeiro lugar, uma fé responde ao chamado de Deus. O versículo 8 declara isso. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Deus o chamou e ele obedeceu. Abraão não duvida, não questiona, não adia. Ele larga tudo para trás e atende à convocação divina. Abraão torna-se o pai dos que creem. Abraão creu porque sabia que a palavra de Deus é revestida de absoluta autoridade, de decisiva importância, de imenso poder e de completa confiabilidade. Esta é a palavra de Deus. Abraão creu na palavra e ele viveu a palavra. E vemos dias que nós estamos sendo perseguidos. E às vezes na tua cabeça você está assim, ó. Não, eu sei que um dia os caras vão me perseguir, vão entrar na minha casa, vão procurar ali uma Bíblia e se encontrarem, todo mundo vai sofrer. Você acha que é só isso? Não, esse é um dos detalhes. O mundo vai dizer que você, um cristão genuíno, um cristão bom, um cristão que renuncia, que vive a palavra de Deus, o mundo vai dizer que você é pedófilo. Como assim? O diabo é o pai da mentira, meu irmão. Você acha que vai ser diferente?
Eles vão inventar alguma coisa, vão dizer que você é pedófilo, vão dizer que você é adúltero, vão dizer que você é um sem noção, um assassino. Eles inventarão as coisas. Não foi assim em Roma, na igreja primitiva, na igreja do primeiro século? O louco do Nero botou fogo em Roma inteira, e o que ele disse? Os cristãos são os incendiários. Vamos pegar, vamos matar, isso é raça ruim, acaba com todo mundo. Ele bota fogo em tudo, e bota a culpa em quem? Nos cristãos. Trazem os cristãos, e aí aqueles que eram apenas simpatizantes criam ódio. Quando veem os cristãos sendo jogados dentro de uma arena, e os animais selvagens despedaçando se alegram, batem palmas. Quando veem cristãos no alto de uma pilastra como essa, servindo como vela humana, eles batem palmas. Tem que matar mesmo, é isso aí. Mas eles não tinham feito nada disso que disseram que eles tinham feito. Então esse é o nível de perseguição que nós teremos. É pautada na mentira, meu irmão. Ou você acha que o comunismo entra no Brasil como? Através da verdade? Jamais. É através da mentira. Eles vão fazer muitos cristãos crerem que nós e que outros cristãos realmente não prestam. Tome cuidado, é necessário discernimento. É uma fé que responde ao chamado de Deus, não duvida. Calvino diz que a fé que Abraão possuía foi claramente confirmada por essa dupla evidência: sua prontidão em obedecer e a sua perseverança em agir. Uma fé que sacrifica para obedecer a Deus foi o que Abraão fez. Uma fé revela coragem para caminhar, uma fé verdadeira revela coragem para caminhar. Diz o versículo 9: pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Uma fé também contempla a antecipação do futuro. O que nós fazemos aqui pela manhã? Qual é a coisa mais importante que nós fazemos aqui pela manhã? Nós estamos aqui ouvindo a palavra, crendo em Cristo Jesus e em sua palavra, confirmando que estamos salvos em Cristo Jesus ao fazermos parte de uma igreja. Isso é o mais importante. Recarregamos as nossas forças para enfrentarmos os desafios que virão. Então Abraão teve uma fé que contemplava a antecipação do futuro. Deus disse: vai se cumprir. E por último, Abraão teve uma fé que se apropriou do milagre. Diz aqui versículos 11 e 12: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se os descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar. Esse foi Abraão, e ele teve uma fé que renunciou o tempo todo. Essa foi a prova da fé de Abraão. Meus irmãos, você está sendo trabalhado por Deus e continuará sendo. Permaneça. Reconsidere algumas coisas que você tem praticado. Olhe para a sua família. Vamos fazer o culto nos lares de novo. Diminui o seu tempo de trono, deixando o seu celular fora do banheiro. Começa por aí. Aquele trono que demora 40 minutos, vai durar 5. Você fica 40 lá por causa do teu celular. Que você diz: é o único lugar de paz que eu tenho, os meus filhos estão lá fora. Que paz é essa? Misericórdia. Você já pensou? Você gosta de ficar ali naquele cheiro bom durante 40 minutos, cara? Você vê como as coisas estão mudadas? Está difícil viver nesse mundo, cara. Tudo por causa do quê? Do bendito, do aparelhinho. Então considere diminuir o seu uso dentro de casa. Considere trabalhar no período que você realmente tem que trabalhar. Para de ficar levando serviço para casa. Dê atenção aos seus filhos. Sai com a criançada um pouquinho. Vai brincar com eles. Faça um culto na sua casa. Tenho falado para ela, Deus tem me incomodado muito da gente pegar e dizer: vamos bater o martelo e vamos fazer. Que faz de vez em nunca. Vamos bater o martelo e vamos fazer pelo menos uma vez por semana. Porque isso vai unir a família.
Isso vai fazer com que o seu marido, se vocês dois forem convertidos, né, crentes, o seu marido ele tenha um posicionamento mais pastoral dentro de casa. Que ele, no mínimo, vai ter que ler a Bíblia para tentar ensinar a Bíblia, né? Ah, mas eu não sei fazer. Cara, ninguém nasce sabendo. Vamos dar um jeito nisso. Porque nós precisamos disso nesse tempo. Nós precisamos de famílias fortalecidas, de filhos totalmente rendidos ao Senhor. Que bom será, meu irmão, se você chegar lá com os seus 50 anos de idade e os seus filhos forem tementes ao Senhor. Você não vai ligar se o seu filho for extremamente rico ou extremamente pobre, mas você vai ligar se ele for temente ao Senhor ou se ele não for temente ao Senhor. Aí você vai ter um problema sério. Nós precisamos de posicionamento, precisamos renunciar. A fé de Hebreus capítulo 11, de toda essa galeria dos heróis, cada um tem seus detalhes e suas peculiaridades mais fortes, mas no geral, é uma fé que chama a atenção, e que sempre vai exigir alguma coisa de mim e de você. Simples assim, não é de graça, é necessário um posicionamento, amém? E eu quero orar por você nesse tempo, porque de muita coisa que eu disse aqui para você, eu sei que você está pensando a respeito, sei que você está numa fase onde você está negociando algumas coisas, por isso leve em oração, para ver o que Deus diz para você diretamente, e haja de acordo com aquilo que Ele te direcionar a fazer. Mas para vocês que aqui estão, precisamos ter uma fé que não retrocede. Eu não posso brincar com você, não posso. Eu não posso garantir para você que tudo será um conto de fadas, porque não será. Mas eu posso garantir para você que não existe lugar melhor do que estar andando com Deus, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Fique de pé, vamos orar, vamos agradecer a Jesus, vamos pedir que o Senhor nos fortaleça nesse tempo. Tem algumas decisões que você tem que tomar, né? Que não são fáceis, são difíceis. A primeira impressão que dá é que você só vai perder, e ninguém gosta de perder. Mas eu peço que você leve em consideração o que você vai ganhar. Tenta colocar numa balança aí na sua cabeça o que você perde quando você tem uma fé que não retrocede, porque você vai perder muita coisa. Mas e o que você ganha quando você tem uma fé que não retrocede? Você vai perceber que o peso de uma fé que não retrocede é muito maior, que você ganha é muito maior, mais poderoso, mais especial, com mais significado do que o que você está perdendo. Não seja mais uma vez enganado por Satanás. Se agarre em Jesus. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, faça a sua oração e peça para Jesus te ajudar a entrar nessa galeria dos heróis da fé. Peça para Jesus te orientar para que você faça parte desses que são considerados os heróis da fé, deste presente século, desta presente geração.
Jesus, nós não temos ninguém além de Ti, meu Pai. Tantos são os apelos deste mundo, tantas são as contaminações da igreja, da Tua noiva com este mundo. Tantas são as coisas que têm se levantado neste tempo, Pai, para diluir a nossa fé ou para nos fazer irrelevantes neste mundo. Não vivemos como os cristãos da Coreia do Norte, com uma perseguição extrema, Pai. Mas nós vivemos aqui, Pai, com uma perseguição velada, que é tão ruim quanto, Jesus. E que tem sido difícil nos nossos dias, Pai, ter o discernimento, tomar a decisão correta ou permanecer mesmo numa decisão sábia, numa sábia decisão. Por isso, nesta manhã, Jesus, tenha misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados. Nos perdoe, Jesus, pela nossa falta de fé. Nos perdoe, Jesus, porque muitas vezes não nutrimos uma fé genuína nos Teus princípios, nos Teus valores, na Tua palavra. Nós escolhemos, Pai, como se estivéssemos num mercado, numa prateleira, aquilo que queremos acreditar, aquilo que queremos viver, ó Pai, e muitas vezes deixamos de lado as Tuas bênçãos, que vêm através da renúncia. Ah, Jesus, tem misericórdia de nós, meu Pai. Somos um povo que falha o tempo todo, que peca o tempo todo, que vira as costas para o Senhor o tempo todo, Pai, mas não queremos viver assim. Nós queremos valorizar o que o Senhor valoriza. Nós queremos trazer vida para as nossas famílias. Nós queremos que os nossos filhos sejam salvos. Nós queremos ser salvos, Pai, e ter esta convicção. Nós queremos, Pai. Ajude cada querido irmão aqui, Pai, a renunciar os seus desejos, os seus prazeres pessoais, Pai, para ter um tempo a mais contigo, para serem reconhecidos como os heróis da fé desta geração. Ajude-nos, ó Pai, a ter um entendimento completo da Sua palavra e termos fé o suficiente para obedecer a Sua palavra. Eu oro, Jesus, para que as nossas famílias sejam fortalecidas em Ti. Eu oro para que o Senhor, ó Pai, direcione esses queridos irmãos e irmãs que aqui estão. Encoraje-os, ó Pai, neste tempo tão difícil que estamos vivendo. Nos traga, Pai, uma alegria completa na Tua presença. Nos encha de sabedoria e bom ânimo, meu Pai, para essas lutas que estão nascendo. E nos faça vitoriosos em Cristo Jesus, momento a momento, dia após dia. Que sejamos a esperança, Pai, a esperança deste mundo, porque carregamos o Teu nome, não somente de falar, mas de viver, pregando, Pai, com as nossas próprias vidas e com o nosso testemunho. Abençoe cada filho Teu aqui, que está tomando a sábia decisão de ter fé e de não retroceder diante dos desafios da vida cotidiana. Abençoe os Teus filhos, Pai, e os proteja neste tempo. Eu oro e oro em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, amém? Vamos cantar essa última canção, e se você vier à noite, é a continuação desse capítulo, não sei se eu consigo encerrá-lo, mas com certeza também vai ser edificante para você. Que Deus te abençoe. Não caminhamos